Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o assunto que está em pauta aí agora no comecinho de 2019 é esse carinha aqui, ó. Diário de bordo das aeronaves da aviação civil brasileira. Agora os diários de bordo tem que ser nesse tamanhão aqui, formato A4, tem que abrir assim para cima no formato paisagem, não pode ser mais no formato retrato. Será mesmo, galera? Bora entender as mudanças no diário de bordo e, de quebra, explicar para vocês como fazer o correto preenchimento do diário de bordo. Ainda não tem vinheta, né? Logo vai ter vinheta. Vamos começar tentando entender o que foi essa polêmica, o que está acontecendo, o que é o diário de bordo no padrão 2019, que estão chamando por aí, novo formato, nova regulamentação da ANAC. Calma, galera, tentar explicar para vocês. Isso aí começou, na verdade, lá em 2018, dia 29 de junho de 2018, quando a ANAC emitiu a portaria 2050 com as exigências para confecção e padronização de preenchimento do diário de bordo. É nessa portaria que está escrito que o diário de bordo tem que ser no formato A4, tem que ter a capa mais rígida que o conteúdo, tem que abrir nesse formato paisagem, tem que abrir assim. Tudo isso está na portaria 2050. O link para a portaria está aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler. Recomendo fortemente que todos façam a leitura. Essa portaria era para ter entrado em vigor agora, no dia 15 de janeiro de 2019. Só que não entrou em vigor não. Por que não entrou em vigor? Porque na portaria tinham diversas questões que estavam dúbias, diversas questões que não estavam claras e diversos pilotos, operadores, donos de aeronaves não sabiam como fazer o diário de bordo ou como preencher corretamente o diário de bordo. E aí a ANAC fez o quê? Um dia antes, ou seja, no dia 14 de janeiro de 2019, a ANAC emitiu a portaria 128/19, 128 de 2019, esclarecendo, complementando a portaria 2050, tentando sanar aí todas as dúvidas ou algumas questões aí que estavam meio polêmicas na portaria 2050. Então, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo as principais modificações, o que está valendo, o que vai entrar em vigor. E a portaria 128 entra em vigor a partir do dia 19 de março, tá? Na verdade já entrou em vigor, mas as exigências valem a partir do dia 15 de março de 2019. Então bora lá dar uma lida na portaria 2050, ver as principais modificações e já vamos ao mesmo tempo complementando com a portaria 128 para ver o que mudou, para ver o que não mudou e para ver como que vocês têm que preencher o diário de bordo. Galera, vamos começar tentando entender o que é o diário de bordo, para que serve esse carinha aqui. Diário de bordo é um documento oficial, faz parte da documentação obrigatória a bordo das aeronaves e é nesse carinha aqui que vão estar listadas aí todas as operações da aeronave, quem é o operador, quem é o piloto em comando da aeronave, quem é o aluno ou o copiloto da aeronave, todas as ocorrências que ocorrerem, todas as ocorrências que tiverem a bordo durante determinado voo, tudo isso tem que ser registrado, lavrado aqui no diário de bordo, que tem que ser assinado pelo piloto em comando. Aqui também que vai a parte de controle da parte técnica da aeronave, controle de manutenção. Então, por exemplo, a gente sai para fazer um voozinho qualquer que seja com 1 hora de duração. A gente vai lá e marca essa 1 hora no diário de bordo. Eu já vou explicar para vocês como que a gente faz esse lançamento. E aí, a partir dessa 1 hora, hoje você voa 1 hora, amanhã você voa 2, no outro dia você vai voar 3, no outro dia você voa 1 hora de novo. Nessas somas, essas quantidades de hora que você vai somando aqui no diário de bordo, que você vai fazer o controle de manutenção. Se a sua aeronave aí tiver manutenção, intervalo de manutenção a cada 50 horas, a cada 100 horas, é através dos lançamentos feitos no diário de bordo que você vai ter esse controle. A partir do momento que, digamos, aí a sua próxima manutenção seja de 50 horas, a partir que o seu diário de bordo atingir as 50 horas, a partir do momento que você tiver voado 50 horas documentadas aqui, você é obrigado a fazer a manutenção. E aí a manutenção, o responsável técnico também vai lançar aqui no diário de bordo que a manutenção foi feita e a partir de agora a sua aeronave tem mais 50 horas disponíveis até a próxima manutenção. Isso aqui é de suma importância, galera. Todos os voos têm que ser lançados no diário de bordo, independente do tipo de voo, independente da natureza do voo, todos os voos têm que ser lançados e assinados no diário de bordo, tá, galera? Isso aqui é de extrema importância e preenchimento errado disso aqui dá uma multa pesada, viu, galera? Mas enfim, agora que vocês já entenderam para que serve o diário de bordo, vamos dar uma lida na portaria 2050, complementada aí pela portaria 128, com as principais orientações para o preenchimento do diário de bordo.
E galera, estou falando da portaria 2050 e da portaria 128, mas é importante falar também que tem que ser lida a resolução 381 de 14 de junho de 2016 e a resolução 457 de 20 de dezembro de 2017, que também são resoluções que tratam do assunto do diário de bordo. A portaria 2050 e posteriormente a portaria 128 fazem alusão a essas duas resoluções, então também é importante que vocês deem uma lida nessas duas resoluções. Beleza? Então vamos pegar, estou com a resolução 2050 aqui, já falei, o link está embaixo na descrição para quem quiser acompanhar também. E já vamos direto lá para a parte mais polêmica, que está aqui no artigo 40, que diz que o diário de bordo, as dimensões externas do diário de bordo em meio físico não podem ser inferiores a 210 mm por 297, correspondentes ao tamanho A4, que é esse tamanho aqui, galera. Provavelmente, se vocês forem procurar em algum lugar na internet, vai dizer que o diário de bordo modelo 2019 é esse cara aqui desse tamanho. De fato era, pelo que estava na resolução, na portaria 2050. E no artigo 42, ele também diz aqui pra gente que a impressão e montagem do diário de bordo deverá ser feita de modo que a leitura e preenchimento seja feito com a folha orientada segundo a sua maior dimensão na horizontal, orientação paisagem ou landscape em inglês, com encadernação pela borda superior. Ou seja, é isso aqui, tá galera? Formato A4, tá vendo? Ó, formato A4 com encadernação aqui em cima e abertura aqui, ó, pela parte mais longa, né? Pela parte horizontal. Formato landscape. Muita gente, incluindo eu, tivemos que correr atrás desse formato de diário de bordo, porque a maioria dos diários de bordo eram um pouquinho menores do que esse e a abertura era feita aqui pela lateral, tá galera? Então muita gente reclamou disso porque dizia que ia ter que mandar fazer um monte de diário, um monte de gente já tem diário feito, aí já deixa estocado. Muita gente teve que mandar refazer ou correr atrás de diário já pronto por conta dessa modificação. Esses dois artigos caíram, não estão mais em vigor por conta da resolução da portaria 128, a gente já vai dar uma olhada lá também. Tirando essas duas questões que foram bem polêmicas, todo mundo estava falando disso, a portaria 2050 também trouxe algumas especificações para a produção do diário de bordo em meio físico. Ou seja, como imprimir, que papel imprimir, se tem que ser em uma via, duas vias, enfim galera. São essas especificações aqui já ajustadas pelo que está na portaria 128. Não vou ler uma por uma para não ficar chato o vídeo, mas como eu disse, a portaria 2050 e a 128 estão aqui embaixo, tá galera? E aí só para mostrar para vocês, galera, na portaria 128, onde está escrito que aqueles artigos, o artigo 40 e o 42 foram cancelados, tá aqui ó, o artigo 40 e o artigo 42. E aí, como eu disse, os outros aí artigos foram revogados, vocês podem dar uma olhada um por um e ver como se aplica, são artigos aí que não são tão polêmicos assim. Por que eu digo isso? Porque agora não tem mais que ter diário de bordo no formato A4 e não tem mais que ser aquele diário de bordo com a abertura na parte superior, na parte horizontal. Então, se você tiver algum modelo de diário de bordo antigo, que seja com abertura que seja menor do que a A4 e com a abertura aí no modo retrato, seria mais ou menos assim, abrindo aqui pelo lado, não tem problema, você pode continuar utilizando esse diário de bordo, desde que os campos dentro dele atendam à operação de vocês, tá galera? Porque essas duas portarias aí atingem todos os tipos de operação. Aeroagrícola, aeroclubes, escolas de aviação, operadores de aviação geral, operadores de linha aérea. Então tem diversas coisas aí que não se aplicam a todo mundo e se eu fosse falar de um por um aqui, esse vídeo ficaria bem extenso. Galera, outra coisa que tinha ficado bem polêmica também era a questão de que o diário de bordo tinha que ser impresso com capa dura. Galera, isso não está escrito em local nenhum, nem na 2050, nem na 128, tá galera? O que tem lá na 2050, naquela parte que eu mostrei para vocês das especificações para a produção do diário de bordo, está dizendo que a capa, primeira e segunda capa, tem que ter a gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado. Isso não chega a ser capa dura. É um material, aí a capa um pouco mais resistente do que o normal, do que uma folha normal, do que as folhas internas do diário, por exemplo, mas não necessariamente precisa ser capa dura, tá galera? E isso também foi complementado pela portaria 128, que diz que o artigo 41, que é a questão da confecção do diário de bordo, passa a vigorar com a seguinte redação: as capas e contracapas do diário de bordo devem ser de material
resistente e uma gramatura mais rígida do que as folhas internas, ou seja, do que as vias do diário de bordo. Ou seja, nem aquela exigência de 230 gramas por metro quadrado que estava na portaria 2050 está valendo mais. Não tem, na portaria 128, não tem mais gramatura mínima para o papel da capa e da contracapa. Só está dizendo que tem que ser um papel mais resistente do que o papel interno do diário de bordo. E só complementando a leitura aqui, galera, está falando no parágrafo 3º que as vias do diário de bordo devem ser confeccionadas da seguinte forma. O original, ou seja, a primeira via, aquela primeira via onde a gente escreve, a gente anota as coisas, deve ser fixo no documento e impresso em papel na cor branca, devendo as outras vias destacáveis serem impressas em outras cores. As demais vias só poderão ser impressas no anverso da página e somente poderá ser utilizado papel autocopiativo. Na prática, o que isso significa? Vamos dar uma olhada no nosso diário de bordo aqui. Então tá aqui, essa aqui seria a via original, essa via aqui tem que ser fixa no diário de bordo, em cor branca, essa aqui não dá para destacar, tá? Isso aqui tem que ser um papel autocopiativo, ou seja, não pode se usar carbono mais no diário de bordo. Tudo que eu escrevi aqui tem que passar automaticamente para a segunda via, que agora sim, em papel amarelo, bonitinho, e já vai ser copiado automaticamente o que for escrito aqui, tá, galera? Essa via sim é destacável, essa aqui não pode ser destacada, tem que fazer parte do documento, tá? Faz parte do diário de bordo. Todas as páginas do diário de bordo tem que ser numeradas, tá, galera? Então começa aqui na primeira página com o número 001, que a última página sempre vai ser, ó, número 50, termo de encerramento. As outras especificações, mínimos, o que tem que ter, o que não tem que ter, estão aonde? Na portaria 2050, complementada pela portaria 128. Aliás, galera, muita gente falando que a portaria 128 cancela a portaria 50, nada disso. A portaria 128 complementa e altera algumas coisas da portaria 2050. Beleza, galera? Deu para entender essa parte? O diário de bordo não tem que ser mais no formato A4, pode ser menor, não tem que ser encadernado aqui por cima, pode ser encadernado pela lateral, tá? Tudo isso tá explicado, regulamentado, documentado na portaria 128 para sanar de vez com essa polêmica. Beleza? Vamos então para a parte que muita gente me pediu para fazer um vídeo já bem antigo, que é como preencher esse carinha aqui. E para preencher o diário de bordo, para demonstrar para vocês como que a gente faz o preenchimento do diário de bordo, eu vou utilizar o que está na portaria 2050, o modelo que está na portaria 2050. Porém, a ANAC deixou bem claro, aliás, agradecer ao pessoal da ANAC, porque eu tinha algumas dúvidas, queria esclarecer com a ANAC antes de fazer o vídeo para vocês, mandei e-mail para eles para esclarecer e eles responderam super rapidamente e deixaram bem claro que o que a ANAC fez com a portaria 128 foi flexibilizar as informações do diário de bordo para atender diversas operações. Aquilo que eu falei para vocês, né? A resolução e as portarias se aplicam a diversos tipos de operação. Então, por exemplo, alguém que está voando aí um Super Petrel, uma aeronave experimental, que é um operador particular, que só voa por diversão, o cara não tem que ter a necessidade de colocar quantidades de ciclos ou carga paga a bordo. Afinal, não tem carga paga. Então a ANAC flexibilizou isso. Para efeitos de demonstração para vocês, eu vou utilizar um modelo que está no site, que está na portaria da ANAC, lembrando que você pode adaptar isso para a sua operação. Beleza, galera? Aliás, agradecer ao pessoal da ANAC, que eu já agradeci, e o pessoal do Clube Flyer, dos Cobes e dos Pelicans, que pediram para eu fazer esse vídeo também. Eu acabei enrolando, acabei demorando para fazer, exatamente por conta dessas questões aí que estavam um pouco dúbias da resolução da portaria 2050, que agora foram sanadas e esclarecidas pela portaria 128. Beleza? Então tá aí o vídeo que eu tinha prometido para vocês. Bora pro preenchimento. Então tá aí, nosso amigão, diário de bordo, já começa aqui na capa, a gente tem uma informação importante que eu acabei esquecendo de falar antes. Esse aqui é o modelo de alta e média utilização. Ele tem umas diferenças. Se a gente pegar na página dele aqui, ó, a gente vai ver que ele tem um campo de data e todos os voos que forem sendo lançados aqui são referentes a essa data. Esse que vocês estão vendo na tela é o modelo também da portaria 2050 do diário de baixa utilização. E aí vocês podem ver que a principal diferença é que ali na esquerda tem uma coluna para data. Então, em uma página só, você consegue ter várias datas para diversos voos. Isso aí é utilizado para quem faz um voozinho por semana, para quem tem uma aeronave aí, como o próprio nome já diz,
com baixa utilização. Geralmente para aeronaves de instrução, aeronaves de aeroclube ou aeronaves aí que fazem mais de um voo por dia, a gente tem esse modelo de média barra alta utilização, onde todos os voos são equivalentes a um dia, tá? A uma única data. Aqui eu tirei uma cópia só para fazer o preenchimento, não vou ficar rabiscando no diário original, né? Obviamente, mas só para vocês entenderem. Aqui a gente colocaria marcas da aeronave, que no caso aí é a matrícula da aeronave. Então, vamos usar aí como exemplo o Papa Romeo, o Alpha Charlie Juliette. Número do diário de bordo, então aqui é sempre um número sequencial. Então, digamos aí que o Alpha Charlie Juliette esteja agora no diário 10. Então a gente colocaria 10 barra Alpha Charlie Juliette barra 19, ou o ano que você está abrindo o diário de bordo. Aí a gente começa, a primeira parte seria o prefácio, marcas da aeronave e o número do diário de bordo novamente, informações básicas e o termo de abertura, onde começa-se a parte numerada do diário de bordo. Novamente, o número do diário de bordo e a data que está sendo feita a abertura e todas as informações pertinentes à aeronave em si. Marca, fabricante, modelo, número de série e as principais informações. Horas totais com as quais o diário de bordo está sendo aberta e ciclos totais caso a sua aeronave seja pressurizada e tenha ciclos, tá? Essas horas totais tem que bater, ou seja, o número de horas que você está abrindo esse diário tem que ser exatamente igual ao número de horas que você encerrou o diário anterior. Então, voltando no exemplo, se esse aqui é o diário 10 e o diário 9, se é o diário anterior, o diário 9 fechou com 1.500 horas, aqui você vai abrir o diário com 1.500 horas. Beleza? Esses números têm que sempre estar batendo. E aí, a partir da página 2, a gente tem aí os registros de voo e a gente vai fazer o nosso preenchimento propriamente dito. Galera, eu gosto de começar preenchendo o diário de bordo sempre por aquelas informações que nunca mudam, tá? Todas as informações que sempre vão se repetir página a página do diário de bordo. Que é o quê? No caso, o número do diário de bordo em si. Então, vamos continuar aí no exemplo. Digamos que esse aqui seja o diário 10 do Alpha Charlie Juliette, que foi aberto em 2019. Tranquilo? Aí a gente vai para a parte da aeronave em si, galera. Marcas, fabricante, modelo, número de série e a parte aí das horas totais. Isso aí a gente só vai conseguir preencher depois dos voos do dia. Mas a parte de marcas, fabricante, a gente já consegue preenchendo. Então, marcas, matrícula da aeronave, Papa Romeo, Alpha Charlie Juliette. Fabricante, Cessna. Modelo, é um Charlie 152. Número de série, 152 e alguma coisa que eu não vou lembrar, tá, galera? Hora de células anterior, isso aqui a gente já consegue preencher, que vai estar na página anterior do nosso diário. Ou, se for a primeira página, se acabou de abrir o diário, tem que ser o que você abriu e o que está lá no termo de encerramento do diário anterior. Vamos usar aí o mesmo exemplo, 1.500 horas. Então, 1.500 horas de célula anterior. Hora de célula no dia e hora de células totais, a gente só vai conseguir preencher depois que a gente fizer os nossos voos do dia. Aí a gente vem para esse próximo campo aqui, galera. Tripulação, nome opcional, código ANAC obrigatório e base contratual, que aqui está como obrigatório por conta da portaria 2050. Isso aí também foi uma questão polêmica da portaria 2050. Nem todo mundo tem bases contratuais diferentes. Isso aqui também foi uma questão que teve polêmica em relação à portaria 2050 para a portaria que foi corrigida, né, que foi alterado pela portaria 128. Então, base contratual somente se aplicável à sua operação. E outra coisa aqui também que eu fiquei na dúvida e questionei a ANAC, perguntei para a ANAC, nos casos de voo de instrução, onde aqui no diário a gente tem a possibilidade de colocar até 8 etapas, ou seja, 8 voos, em voos de instrução é muito comum a tripulação trocar entre um voo e outro. Ou seja, o instrutor e o aluno do primeiro voo provavelmente serão diferentes do instrutor e do aluno do segundo voo. E aqui não caberia para a gente colocar, digamos, 8 tripulantes, 8 pilotos, 8 alunos, não tem como. E o que o pessoal da ANAC explicou, que com a portaria 128 eles flexibilizaram as informações. Então, ao invés de colocar aqui nesse campo, eu posso colocar aqui, ó, no campo da hora de apresentação da tripulação, desde que devidamente identificados com a função a bordo de cada um desses membros da tripulação. Então, aqui a gente já pode começar a preencher. Então, aqui eu poderia colocar LED, meu nome, meu código ANAC e fazer um tracinho, digamos aí que eu seja o piloto em comando, identificado pela letra P, papá.
E aqui eu tô meio apertadinho, galera, porque eu tô aqui, ó, atrás da câmera, tem fio de microfone passando aqui, então tá meio ruimzinha a letra aí, mas vocês, por favor, façam aí com uma letra mais caprichada, beleza? E aí, ó, continuando andando aqui, ó, tô na linha 1, isso aqui vai ser referente à minha etapa 1, tá, galera? Digamos que eu esteja dando instrução pro Joe das Galáxias, por exemplo. Então, eu colocaria aí Joe das Galáxias, colocaria o código ANAC dele, digamos que ele seja meu aluno, então eu identificaria aí pela letra I, Índia, porque ele é meu aluno em instrução. E aí colocaremos as horas de apresentação, digamos que a gente se apresentou para fazer o voo às 10h30. E digamos que seja às 10h30 Zulu, tá, galera? Então eu vou identificar aqui pela letra Z. E essa questão, se vai utilizar a hora local, hora Zulu, também tem que estar no termo de abertura do diário. Então tem que estar inclusa lá a frase: o formato do horário utilizado neste diário de bordo é o TC, local, livre. Então já no termo de abertura que vai ser especificado qual que vai ser o método de utilização, qual que vai ser a hora adotada durante o diário de bordo. Enfim, galera, voltando aqui para o nosso preenchimento, ficou faltando só o que? A data. A data aqui vocês viram que eu deixei em branco e geralmente eu gosto de deixar em branco propositadamente, tá, galera? Inclusive essa parte aqui de tripulantes eu também só preencho depois. Por quê? Digamos que a gente preencheu tudo isso aqui, toda essa parte desse cabeçalho do diário de bordo, que inclusive dependendo do modelo de diário de bordo, isso aqui pode estar acima, pode estar na lateral, pode estar em locais diferentes. Mas eu gosto de deixar essa parte de data e tripulantes para preencher depois, porque digamos que você saiu para voar, mas aconteceu um problema, meteorologia, né, impraticou o aeródromo, ou sei lá. Se você já tiver preenchido a data aqui, você vai inutilizar essa página do diário. Digamos que aquele avião fique inoperante aí por 1, 2 dias, aconteça alguma coisa, você inutilizou essa página do diário por conta da data. Você não tem como rabiscar a data aqui, tá? Então geralmente eu ponho a data só depois que eu decolo, ou geralmente depois que eu pouso e faço o preenchimento completo com todas as informações do diário de bordo. Aqui, para efeitos, eu vou já preencher, digamos que seja um voo hoje, 19 de março de 2019. Março não, né? A gente está em janeiro, mas é porque a portaria vai entrar em vigor a partir de março, então eu coloquei março já. E aí a gente vai para a parte das nossas etapas propriamente ditas, ou seja, o que a gente está de fato voando. Então digamos que seja um voo local de Jundiaí para Jundiaí com 1 hora de duração. Então a gente vai para Serra Bravo, Juliette Delta, para Serra Bravo, Juliette Delta, sempre utilizando o código ICAO. Então digamos que a gente se apresentou aos 10h30, digamos que a gente fez meia hora de briefing, então só dando exemplos aí para vocês, tá, galera? O Joe nem precisa de briefing. Mas enfim, digamos aí que a partida do motor foi às 11 Zulu. Então, 1100 Zulu, fazer a identificação aqui com a letra Z, Zulu. Decolagem, digamos aí que a gente demorou, sei lá, 10 minutos para decolar, então decolagem foi aos 1110. O pouso, digamos que o pouso foi aos 1154. E o corte, só para ficar arredondado aqui, foi aos 1200. Aqui tem que identificar Zulu, tá, galera? Eu acabei falando aqui, tá? Acabei não colocando o Zulu, mas a gente colocaria o Zulu em todos os campos. E aí, o formato do total, galera. Pode ver que já tem até os 2 pontos aqui para facilitar. O que acontecia? Antigamente, esse voo aqui com 1 hora de duração, a gente colocaria 1,0. Pela portaria 2050, a gente agora identifica isso como horas e minutos. Então, digamos aqui que foi 1 hora de voo. Então, 0100 de voo diurno, tá, galera? Se fosse voo noturno, a gente colocaria aqui no voo noturno. Se fosse IFR real, a gente colocaria aqui o total de tempo de voo do IFR real ou IFR sob capota. Não é o caso aqui, quando não tem, a gente deixa em branco. E o total do voo, novamente também em horas e minutos, 0100. Combustível total no momento do acionamento da aeronave, ou seja, que combustível que você verifica antes de embarcar de fato na aeronave. Cessninha 152, digamos aí que esteja com 40 litros em cada um dos tanques, são 80 litros. POB e carga, pessoas a bordo e carga. Também é outro campo aqui para o caso da nossa operação de instrução, a gente não precisaria desse campo, mas esse aqui é o modelo que está na portaria 2050. POB total 2. O POB inclui a tripulação também, caso fosse um voo panorâmico, um voo com passageiros. POB total da aeronave. P/C seria para pousos e ciclos.
Também no caso aí da nossa aeronave não tem ciclos, tem pousos. Digamos aí que foi um voo de instrução com somente um pouso. Então a gente colocaria um pouso aqui. E por fim, natureza da operação. Nesse caso aí, um voo de treinamento, um voo de instrução é identificado pela sigla TN, de treinamento. Se fosse um voo privado, onde não há lucro de nenhuma das partes, onde não há pagamento de nenhuma quantia monetária, seria um voo privado, aí seria PV e assim por diante, galera. Se fosse um voo de cheque ANAC, seria CQ, cheque ou recheque. Então, isso aqui entraria no campo de natureza da operação. E o campo rúbrica. Uma outra questão que eu esqueci de falar também, que é importante, galera, é a parte 2 aqui, ó, situação técnica da aeronave. Então aqui é onde vai ter toda a parte relacionada à manutenção. Então, digamos que a gente teve aí na última intervenção, tipo da última intervenção de manutenção, digamos que tenha sido a revisão de 50 horas. E o tipo da próxima intervenção de manutenção, digamos que seja também a revisão de 50 horas. E isso aí vai depender do manual de manutenção de cada aeronave. Estou usando aqui só como exemplo para vocês. E aí, digamos que o avião acabou de sair da revisão, galera. Antes de eu abrir essa página do diário aqui, o avião tinha acabado de sair da revisão com as 1.500 horas que estão aqui. Quer dizer o quê? Se o tipo da próxima intervenção é de 50 horas, quer dizer que eu tenho 50 horas para voar até fazer essa próxima revisão, galera. E aí, digamos que ninguém voou mais nada no dia aqui, tá? Digamos que chegou, terminou a operação, começou a chover, fechou o aeroporto e tal, ninguém mais voou. A gente vai totalizar aqui o total de horas de voo. Então, nesse dia aqui, usando esse exemplo aqui, digamos que foi total de 0100 o total de horas de voo diurno, 0100 o total de horas de voo totais, tá, galera? Também, novamente, que tem os dois pontinhos, essa totalização é feita em horas e minutos, mas para efeito aqui de controle, a gente pode converter isso aqui para decimais também, tá, galera? Então, aqui ficaria 1,0. Se tivesse sido voado aí 1h30, seria 1,5 e assim sucessivamente, tá, galera? Isso para facilitar a totalização no caso do controle de manutenção. O que quer dizer então? Quer dizer que se eu já fechei a página aqui, se ninguém mais vai voar naquele dia, eu já posso colocar aqui, ó, horas de célula no dia. Então, horas de célula no dia, posso totalizar, como eu falei para vocês, com 1,0. E aí o que a gente faz? A gente soma essas 1.500 horas que estão aqui, que aqui no caso seria 1.500,0 também, no exemplo que eu dei para vocês. E aí ficaria o quê? Total de horas de células total, 1.501,0 horas de voo. Então, tá aqui. Fechei o dia com 1 hora total e o total de horas de célula, 1.501. Se eu tinha 50 horas livre para voar, que é o que estava lá na minha página anterior, eu sei que agora eu tenho disponível, ou seja, hora de células para a próxima intervenção de manutenção, se é de 50, eu voei 1, então eu tenho 49 horas para minha próxima manutenção, para o meu tempo de manutenção. Se tivesse voado 2 horas, seriam 48 horas. Ou se a próxima revisão fosse a de 100 horas, eu teria 99 horas. Deu para entender, galera? E aí, importante, hein, galera? Digamos que você erre o diário de bordo. Eu nunca errei. Hoje. Porque quando eu estou voando, eu erro sempre. Normal, galera. Errar faz parte. Às vezes a gente preenche alguma coisa errada. Às vezes é copiado um outro voo. Às vezes o pessoal anota numa caderneta e na hora de passar limpo pro diário de bordo. Normal errar, galera. E na portaria 128 diz o que a gente tem que fazer caso haja um lançamento incorreto. Registros lançados incorretamente por erro de preenchimento devem ser taxados, um risquinho, de modo tal que possa ainda ser lido em uma fiscalização. Ou seja, não é para sair rasurando, não é para tentar corrigir aquele 6 virar um 8, não é para tentar fazer o 3 virar um E, entendeu, galera? Não é para fazer gambiarra não, nem para sair rasurando, escrevendo no cantinho, não. Pega uma régua, passa uma linha ali cancelando, mas de modo que ainda seja possível a leitura numa determinada aí, numa eventual fiscalização. O registro correto, então, deve ser lançado em um novo campo do diário de bordo. Então, digamos aí que você errou na linha 2, risca aquela linha e coloca o lançamento na linha 3, e assim sucessivamente. E aí, no campo de ocorrências, você pode colocar linha 3 cancelada por erro de preenchimento. E coloca lá o seu código ANAC e a sua assinatura. Você, como piloto em comando, se responsabilizando por aquela ocorrência, por aquela modificação ali, por aquela taxação em cima da informação que estava errada.
Galera, é isso, um pequeno resumo de como preencher o diário de bordo. Pode ser que vocês preencham de uma maneira diferente e tal. Eu vou ter que parar de gravar o vídeo agora, porque... chovendo granizo aqui, galera. Então, galera, por conta da chuva, por conta da barulheira, também vou ter que parar de gravar esse vídeo para vocês. Mas acho que deu para vocês entenderem aí um pequeno resumo de como é feito o lançamento do diário de bordo. O barulho está atrapalhando, faz parte. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber alguma informação a mais, deixa nos comentários aí embaixo. Leiam a portaria 2050, leiam a portaria 128 da ANAC. E se ainda assim vocês tiverem dúvida, eu estou deixando aqui embaixo o e-mail da ANAC, o e-mail de demandas da ANAC. Foi através desse e-mail que eu entrei em contato com eles, me responderam super rápido, super bem, em menos de 3 horas aí já me responderam e esclarecendo as dúvidas que eu tinha. Então, se você tiver uma dúvida muito cabulosa, que mesmo depois de assistir o vídeo, mesmo depois de ler as portarias e as resoluções, vocês não tiverem certeza, manda um e-mail lá para a ANAC que eles vão esclarecer para vocês. Beleza? Galera, compartilhem esse vídeo aí com quem vocês sabem que está com essas dúvidas, está com problema na questão aí, com dúvidas na questão do diário de bordo. Se não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deem aquele joinha, curtam, compartilham, ativem o sininho. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui antes que a chuva derrube a luz. Valeu, ó, já tá piscando, foi só falar. Valeu, galera, até mais!